Olá, eu sou o Dr. Antônio Carlos Bandeira, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, trabalho no ramo há mais de 30 anos. Identifiquei o vírus da Zika, a circulação dele aqui no Brasil, no ano de 2015, e hoje, na Covid, desde o ano passado, desde 2020, tenho atuado em várias frentes com a Covid, vendo pacientes, participando de pesquisas e também atuando nas políticas públicas em relação ao controle da Covid. E estou aqui para lhe ajudar em relação a muitas questões que eu vejo que angustiam muito o médico. Quando a gente se depara com um paciente que tem sintomas da Covid, e principalmente quando provavelmente você se depara com aquele resultado que o paciente traz para você positivo para a Covid, existe uma grande, muitas vezes, angústia que passa ali na cabeça. O que é que vai acontecer com esse paciente? A gente já viu, você deve ter visto, pacientes que evoluem rapidamente para quadros graves, pacientes que às vezes parece que vão melhorar e daqui a pouco rapidamente evoluem com um pulmão cheio de inflamação. E aí muitas vezes a gente fica naquela grande angústia. O que é que eu faço? Como eu devo proceder? Que medicações eu devo colocar? Em que momento eu devo colocar essas medicações? Eu devo monitorar o que para esse paciente? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar muito nesse curso. Então, por que eu decidi fazer esse curso? Porque eu vejo inúmeros colegas que chegam para mim e colocam: Bandeira, eu estou numa situação crítica aqui, eu não sei o que fazer esse paciente, eu uso essas medicações, eu uso hidroxicloroquina, eu uso ivermectina para esse meu paciente, ou não, esse paciente está tendo dessaturação. Então, eu comecei a observar que existe uma necessidade muito grande de esclarecimento, de organização exatamente das condutas, não é? Da identificação de pontos chaves que ajudem o profissional médico a fazer intervenções precoces, a fazer monitoramento precoce, a introduzir determinadas medicações que a gente já sabe e já tem evidência que vão funcionar, e saber exatamente quando enviar esse paciente para uma emergência, quando internar esse paciente. Então, a ideia de fazer esse curso é muito mais dar uma visão ampla e de segurança maior, uma visão prática de quem está lidando com a Covid e precisa organizar exatamente condutas, precisa organizar um planejamento para aquele paciente que você começa a acompanhar e que tem Covid. Nós vamos falar nesse curso uma visão que é ampla da Covid. Nós vamos dar uma ideia desde uma parte da virologia, passando rapidamente pela questão de o que é que a doença gera no organismo, quais são os mecanismos de patogênese, para a gente entender as manifestações clínicas, tá certo? E aí passando muito pelas condutas clínicas nas várias fases de classificação da Covid, Covid leve, a Covid moderada, a Covid grave, a Covid crítica. Então, para cada uma dessas situações, a gente tem um manejo específico, a gente tem medicações que a gente pode utilizar, a gente tem formas de acompanhar esse doente, exames laboratoriais que são fundamentais para a gente estar acompanhando esse doente, o que eles significam para aquele paciente. Aquele paciente tem uma taxa de inflamação muito grande, como é que eu posso ver isso? Aquele paciente tem um comprometimento pulmonar, esse comprometimento pulmonar é significativo, a gente olha uma tomografia de tórax e a gente consegue dizer assim, bom, com essa tomografia, o que eu espero para esse paciente? Quais são os achados tomográficos que me ajudam ou que não me ajudam a exatamente monitorar esse paciente? Então, a ideia é passar nesse curso por vários temas diferentes que vão ajudar o profissional médico a exatamente conseguir levar o seu paciente e o desenvolvimento de todo o processo da doença, ele tranquilo, ele monitorando isso. A gente vai ter discussões de casos clínicos, são casos em que eu passei que eu posso compartilhar também com vocês, para que a gente possa exatamente interagir também dentro desse curso. E esse curso, ele tem vamos chamar assim, um diferencial no sentido de que ele não é um curso gravado, ele não é um curso que está estático para você ligar e receber informações. Ele é um curso ao vivo, ele é um curso que vai permitir a interação. Eu estarei presente, não só apresentando todo o material do curso, mas discutindo também os casos clínicos, tirando dúvidas durante o período do curso com vocês. Então é muito dinâmico essa plataforma no sentido de que ela vai permitir essa interatividade entre vocês e eu.
para a discussão dos casos de Covid e também dos temas específicos que nós vamos abordar de Covid. E aí vem alguns colegas que me perguntam se, bom, eu trabalho, doutor Bandeira, no sistema público, eu trabalho num programa de saúde da família, eu trabalho numa UPA, eu não trabalho na área privada, esse curso vai servir para mim? E o outro colega chega e me aborda, e eu que trabalho somente no hospital privado de assistência terciária, doutor Bandeira, esse curso vai me ajudar? Na verdade, esse curso, ele não pretende diferenciar a inserção sua de trabalho. Desde que você trabalhe na área de atendimento com os pacientes, ele é fundamental para isso. Você pode trabalhar no programa de saúde da família, você pode trabalhar na unidade básica de saúde, você pode trabalhar numa UPA, você pode trabalhar numa emergência de um hospital privado ou até vendo doentes em enfermarias ou em leitos até de UTI de um hospital privado ou público. Esse curso, ele tem a intenção de lhe dar um panorama em que é como se fosse uma escada rolante, em que você possa subir e a gente discutir o manejo, as ações para um paciente que vai ser apresentado para você numa unidade básica de saúde, porque tem uma Covid leve. De repente, esse mesmo paciente ele vai progredir alguns dias, ele vai estar numa unidade de pronto atendimento ou numa UPA com quadro mais grave, então ele subiu mais uma escada e assim por diante, e até um paciente com um quadro mais grave. E aí, muitas vezes você está manejando esse paciente internado com um quadro mais grave de Covid e vem uma série de indagações. O que eu faço com esse paciente grave agora? Eu tenho uma série de medicações, por exemplo, eu tenho inibidores de interleucinas, eu tenho antivirais, eu tenho uso de corticoide, eu devo fazer para esse paciente? Então, esse curso também vai discutir isso. A gente vai discutir várias dessas medicações, várias condutas que também envolvem um paciente que é hospitalizado. Então, a ideia é que você consiga ter uma visão que lhe permita se orientar nessa gradação de pacientes, independente de onde esse paciente esteja, na área pública, na área privada, ou numa unidade de menor complexidade ou maior complexidade. E tem uma série de questões que nós vamos estar abordando no curso, e que são novas, e que são importantes. Por exemplo, a gente está vendo uma mudança muito importante de faixa etária dos pacientes. Hoje, muitos pacientes jovens estão indo para as unidades de terapia intensiva com quadros graves de Covid. Então, é muito importante que a gente veja isso, discuta casos clínicos que envolvam esses pacientes, por exemplo. A gente está vendo casos de reinfecção. Eu, desde o ano passado, venho colocando muito essa questão da reinfecção, discutindo isso muito, abordando isso muito e até documentando casos de reinfecção, mostrando o quanto esses casos de Covid, muitas vezes, aparecem para o profissional médico. O paciente chega e diz para você: olha, eu já tive Covid, doutor, eu não posso ter Covid de novo. E a gente saber que a gente tem que rediscutir esse paciente à luz da possibilidade de reinfecção. Então, o que ajuda a gente a saber ou, ter a ideia de que aquele paciente possa estar sendo reinfectado? Então, esse é um dos assuntos. A outra são uma série de medicações que a gente tem hoje à disposição, e a gente já tem estudos que ajudam a gente a dizer que esse paciente merece tomar essa medicação, e nesse momento. A Covid hoje, o que eu vejo é que tudo depende do tempo em que você faz as coisas também, as intervenções, as condutas, para que a gente tenha a maximização da melhoria do paciente, em que a gente reduza ao máximo a possibilidade daquele paciente ir a óbito, por exemplo, entendeu? Então, questões também que envolvem a parte neurológica, a gente tem visto que cada vez mais estão sendo associadas à Covid. Então, a ideia é ter discussão desses temas também no curso, seja na própria parte teórica do curso, seja também no momento em que nós estivermos debatendo ao vivo com cada um de vocês exatamente essas experiências de novidades, de novas síndromes que estão se associando à Covid-19. Então, nessa manhã que vamos passar juntos, nós vamos começar a ver
muito da Covid-19, não é? Muito um pouco da parte inicial de como o vírus ele gera doença no organismo, quais são as respostas que o organismo acaba tendo e fazem com que o paciente possa evoluir bem ou evolua mal. Vamos ter um intervalo de 10 minutos a cada hora do curso para que a gente possa relaxar um pouquinho e poder voltar sempre com ânimo para a segunda fase. E a gente entra na segunda hora do curso já apresentando muito de manifestações clínicas, da questão do laboratório que apoia a Covid, das tomografias, de como a tomografia ela mostra e pode diferenciar exatamente a Covid de outras doenças virais que geram processos de pneumonia viral. Vamos ter, depois da segunda hora, um intervalo de novo de mais 10 minutos. Voltamos para a terceira parte do curso, onde a gente então mais intensamente vai discutir todas as fases da Covid, a classificação de gravidade da Covid, e aí contextualizando com o que fazer em cada fase, como efetivamente diagnosticá-la, como monitorar esse doente, o que fazer do ponto de vista de medicações, corticoide, uso de antibióticos, uso de inibidores de interleucina, uso de antivirais, eu devo cobrir ou não para processos bacterianos, o que me indica a cobertura desses processos. E aí teremos mais um intervalo e aí na sequência vamos estar discutindo então casos clínicos com discussão de casos verdadeiros, com tomografias em que a gente pode exatamente ver os achados mais significativos, e na sequência vamos abrir para que a gente faça uma interação ao vivo com perguntas, com abordagens de experiências próprias de cada um e também da vivência minha, do como eu faço ao longo desse caminho aí bastante intenso de viver o dia a dia desses pacientes nesse já segundo ano da pandemia. E aí, nesse momento, o desafio é grande. A pandemia não terminou, a gente não tem uma perspectiva de fim da pandemia até talvez esse ano ainda. Muitos casos ainda vão passar por nossas mãos de Covid. E é fundamental, agora com a circulação de novas cepas, como a P1 do Reino Unido, a gente esteja cada vez mais preparado para lidar com esse paciente e mais confiante. Essa é a ideia, é ter confiança para abordar um doente, para seguir o doente, para manejar o doente e tratar esse doente corretamente.